Olá, amigos, estamos aqui com mais um PSDB Cutucano e estou aqui com o meu grande amigo Ramon, que é de Petrópolis, foi presidente lá do diretório do PSDB de Petrópolis, candidato a vereador. E hoje, Ramon, eu quero falar sobre esse problema que é a região serrana e o verão, né? Essa questão das fortes chuvas que chegam na região serrana nessa época do ano e que sempre é uma grande surpresa, né? Estamos fazendo agora 3 anos daquela tragédia que aconteceu em 2011, lá na região serrana, com muitas mortes. E eu queria que você relate seu, que você que é da região, que acompanha bem, um relato seu, como é que está essa questão da recuperação após 3 anos, o que tem sido feito, como é que estão, se hoje a gente pode dizer que não, voltamos a como era a situação anterior ou não, se ainda tem déficit mesmo após 3 anos, como é que está essa situação? Olha, Miguel, primeiro é um prazer enorme estar aqui com você, cutucando, não é verdade? Mas dizer o seguinte, de fato a situação ainda é muito calamitosa, principalmente em Petrópolis, que é a minha cidade natal e onde eu resido. Não é? Lá, os 2 primeiros anos, pós-tragédia, né, 2011 e 2012, a cidade era administrada pelo governo do PT, esteve lá o governador, a presidente da República sobrevoou e tudo, e fez várias promessas de recuperar a cidade, até porque Petrópolis ficou fragilizada, mas foi muito mais num ponto localizado com pouca densidade habitacional. Então era mais fácil de se reconstruir. Mas por incrível que pareça, o resultado que tem lá após esses 2 anos, agora completou o 3º, coincidentemente ontem, na verdade, não tem grandes realizações após a tragédia. Na verdade, foram inauguradas 25 unidades habitacionais, com uma parceria inclusive com a iniciativa privada, não foi uma coisa única do poder público, e as pessoas ainda continuam na mesma luta, na mesma angústia, a grande maioria vivendo de aluguel social. Isso se dá não só em Petrópolis, mas em Teresópolis, que a catástrofe foi muito maior, em Nova Friburgo também foi uma coisa horrível e continuam as pessoas agonizando. Então, de fato, resultado prático pós-tragédia é quase que zero. 25 unidades habitacionais e nada, pro tamanho que a dimensão que foi, não é nada, né? Você veja, a CPI da região serrana, que inclusive foi presidida pelo deputado Luiz Paulo, do PSDB, ela apurou, naquele período de 2011, que a necessidade de moradias na região serrana eram de 40 mil. Na região serrana, 40 mil moradias para abrigar as pessoas que foram atingidas e as que moram em área de risco. Porque isso ainda é uma constante, dificilmente, sem uma ação prática, uma intervenção, seja do governo federal, do governo estadual, vai se resolver com facilidade. Então, naquela época já foram apuradas 40 mil moradias, a necessidade. Hoje o governo do estado, agora há poucos meses, trouxe um novo número. São 62 mil novas casas que precisam ser feitas naquela região. E nada consegue. Foi entregue 25, não é 25 mil, são 25. 25 em Petrópolis, 0 em Teresópolis, 0 em Teresópolis e, salvo engano, 400 e poucas habitações em Nova Friburgo. Então é um descaso muito grande com a região serrana, tanto do governo do estado e do governo federal, até porque a Prefeitura de Petrópolis agora começou já a construção de algumas unidades habitacionais e a projeção é de entregar até o último ano do governo do prefeito Rubens Bom Tempo 4 mil moradias, isso pela Prefeitura independente. Agora o governo do estado, que inclusive tem o slogan Somando Forças, não sabemos para quê, não é? Com o governo federal, quer dizer, o governo PT-PMDB efetivamente parece que não gosta da região serrana. E é mais problemático porque não é só corrigir o problema que houve em 2011 e a recuperação do problema. É que também, quais são as ações de prevenção? Quer dizer, a gente sabe que na época de verão tem chuvas fortes, tem pancadas de chuva nessa região. É uma questão climática na nossa região aqui, principalmente na região serrana. Então, quer dizer, o que está sendo feito para prevenir replantio de matas ciliares para evitar erosão em rios, dragagem, macro-drenagem? Alguma coisa tem sido feita em prevenção para essas questões dessas chuvas intensas? Como é que está essa situação? Olha, Miguel, ontem, inclusive, eu estava com uma pessoa de São José, do Vale do Rio Preto, morador lá de uma cidade vizinha de Petrópolis, a Petrópolis,
E ele nos disse o seguinte, olha, a única coisa que na verdade diferencia é a intensidade da nossa insônia. Porque como nada foi feito, como não tem nada, por exemplo, em São José, que previna, né, o anúncio da tragédia. Porque essa é a tua pergunta. Foi feita alguma coisa no sentido de prevenir a tragédia? Porque, de fato, para não se ter a tragédia, teria que ter retirado as pessoas da área de risco, que aí dormiriam tranquilo. A única coisa é a insônia, porque as pessoas não dormem. Então, essa data base de 10 para 11, as pessoas não dormem. Foi o que ele me disse, Ramon, as pessoas não dormiram lá em São José. Porque foi uma cidade também que não teve morte. Você lembra até do caso daquela senhora que subiu puxada por uma corda com a cachorrinha, depois ganhou até uma casa num programa de televisão. Então esse é o caso. Efetivamente, nada. Foi instalado algumas sirenes, né, que anunciam para evacuar o morro, mas muitas das pessoas não respeitam. Vai para onde? Esse é o problema. Vai se abrigar a igreja? Então, efetivamente, não se tem nada a realizar. Muito complicado, Ramon, mas eles têm que continuar persistindo, brigando, combatendo e fiscalizando para garantir que ações sejam feitas pelo governo, porque é o nosso dinheiro que é colocado e o nosso dinheiro que tem que ser gasto para o nosso bem. Ramon, tamo junto aí, vamos continuar fiscalizando e torcer e rezar para que esse ano seja um ano tranquilo, que não tenhamos nenhuma vítima pela ineficiência, muitas vezes, dos nossos governantes. Até mais, gente. Até mais. Comente aí com a gente. Até mais.